Eu disse para você que essa palavra que nós lemos em Apocalipse 12, versículos 10 e 11, é uma palavra profética. Mas o tema da mensagem é vencer ou perder. Pastor, como que essa palavra pode ser uma palavra que vem de Deus, se nós podemos escolher vencer ou perder? Porque depende de nós. Depende de nós colocar essa palavra em prática. Porque isso que está escrito na palavra de Deus, um dia vai se concretizar. Mas nós como igreja podemos trazer isso aqui nesse lugar. Porque a fé traz à existência aquilo que não existe. É uma convicção daquilo que você espera. Então você vive isso. E à medida que nós vivemos isso, o justo vive pela fé, acontece aquilo que Deus quer. Porque nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas no entanto, a palavra de Deus diz, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28, que Deus coloca diante do seu povo, aquele povo que ele tem uma aliança, a bênção e a maldição, a vitória ou a derrota, ser cabeça ou ser cauda, ter a família abençoada ou amaldiçoada. Não que Deus queira amaldiçoar de maneira alguma, mas é que Ele confia a sua palavra a nós. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Por isso Ele diz: convertei-vos e vivei. E por isso que o Senhor está falando comigo e com você. Você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para esse lugar, para ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque você é chamado para ser plantado. Você é chamado para dar muito fruto. E não dá para dar fruto se você ficar pulando de galho em galho, se você não parar numa igreja. E qual que é a melhor igreja? A melhor igreja é aquela que o Senhor Deus te chamar, não é o que você escolher. Amém? Não posso dizer que todos, mas posso crer que todos foram chamados para esse lugar. E Deus tem essa palavra para mim e para você, daquilo que um dia vai acontecer literalmente, mas que Deus quer fazer agora, no nosso meio como igreja do Senhor. Amém? E aqui nós lemos um texto de Apocalipse, que nós vemos, como diz o versículo 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E aí então nós lemos o versículo 10 e 11, que agora foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam diante de Deus de dia e de noite. Meu irmão, minha irmã, Deus e o diabo não podem fazer nada nesse mundo sem ter uma parceria com a humanidade. Deus não pode fazer nada e o diabo não pode fazer nada sem uma parceria com o homem, porque Deus confiou a terra ao ser humano. Então, tanto quanto as coisas boas, quanto as coisas ruins, vem através de mim e de você. Nós podemos ser, preste atenção, eu não vou falar dos atos, porque talvez o termo usado talvez não seja bom, mas nós podemos escolher fluir para Deus ou fluir para o diabo. Nós podemos escolher fazermos parte do time de Deus ou do diabo. Porque Jesus disse: aquele que não ajunta, espalha, e o que não é por mim, é contra mim. Então nessa noite nós temos que escolher a qual time nós pertencemos. E o diabo, meu irmão, minha irmã, é aquele que separa, é aquele que divide. E a palavra diabo, no grego, significa acusador, difamador. Porque nós sabemos, como diz João 10,10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. No primeiro sentido, Jesus está falando de um ladrão comum. Mas aí também está falando sobre o diabo, sobre o papel dele.
Ele rouba, ele mata e destrói, porque ele foi homicida desde o princípio, e ele também é pai da mentira e mentiroso, porque nele não se firmou a verdade. Nós sabemos que ele é enganador, porque a Bíblia também diz que, no versículo 9 que nós lemos de Apocalipse, que aquele que engana todo mundo, ou seja, o enganador de todo mundo, o sedutor de todo mundo, foi lançado fora. Nós sabemos que ele rouba, mata, destrói e engana. Mas nós sabemos que o seu principal papel, o que ele gosta mais de fazer, e assim como ele é conhecido, ele é um acusador. Ele é aquele que, diante de Deus, funciona como um promotor, como aquele que vai levar a falar mal de nós para Deus. Acusador é aquele, meu irmão, que faz uma alegação ou que faz uma denúncia contra alguém, culpando essa pessoa e apontando o dedo e dizendo: você é isto, você é aquilo. A acusação é uma afirmação de que você acha que alguém é culpado de fazer algo errado, especialmente a prática de um crime. Este é o papel do diabo. Ele nos acusa diante de Deus, continuamente, de dia e de noite. Nós vemos na história de Jó, se você ler no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver que os anjos se apresentam para Deus e Satanás também se apresenta diante de Deus. E aí então Deus pergunta para Satanás, para o diabo: da onde você vem? E ele fala: estou dando uma voltinha aí na terra, estou andando, estou vendo por aí o que está acontecendo, qual que é a nova balada, um novo ritmo, um novo funk. Estou por aí, Deus, por toda a terra. E aí então Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Não existe ninguém tão íntegro, tão justo quanto ele em toda a terra. E aí então ele já começa a acusar Jó, porque o que ele é? Acusa. Aí ele fala assim: mas ele é íntegro e justo? Por quê? Porque o Senhor abençoa ele por todos os lados. O cara é rico, milionário, você coloca um campo de força ao redor dele, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre tudo que ele tem. Agora, tira tudo que ele tem e vê se ele não vai amaldiçoar o seu nome, blasfemar o seu nome. O que ele estava fazendo? Acusando Jó do quê? De um blasfemo, de uma pessoa que teme a Deus porque Deus abençoa ele. E aí Deus fala assim: você pode pegar tudo que é dele, só não toca na vida dele. No mesmo instante, meu irmão, que Deus permite com que o diabo faça algo na vida de Jó, Jó vai perder tudo o que ele tem. Ele perde todos os seus rebanhos, que a Bíblia diz que ele era um homem mais rico do Oriente, e além de tudo ele perde todos os seus filhos e seus servos, só fica a mulher. E você vai falar assim: mas por que o diabo não tocou na mulher? Porque ele tinha um plano para a mulher. Ele tinha um plano B, o diabo, porque o diabo também tem plano para mim e para você. Mas maior é aquele que está com nós do que aquele que é contra nós. Mas nós temos que estar com Deus, amém? Amém. E nós vamos ver, meu irmão, minha irmã, que o diabo vai usar de dois povos para atacar Jó. Ele usa dos sabeus e dos caldeus.
se eu não me engano, são esses dois povos que são usados para destruir o rebanho. Como ele também usa do vento forte que vem do deserto para derrubar a casa que os seus filhos estão, como ele também usa de um fogo que cai do céu para matar os rebanhos. E a pessoa que vem contar isso para ele diz que é fogo de Deus, mas não era fogo de Deus, era fogo do diabo, um sinal no céu. Então nós vemos o diabo utilizando das pessoas para cumprir o seu plano. E aí então, depois de tudo isso, tem outra reunião no céu, os anjos estão ali, e aí então o diabo se apresenta junto a Deus, e aí Deus pergunta: de onde você vem? De dar uma volta por aí, de perambular na terra, de ver o novo funk que está tocando por aí, de pôr o pessoal a dançar um pancadão. Amém? Seu ouvido não é pinico não, viu, irmão? Ok? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, não é para ficar indo porcaria por aí, amém? Glória a Deus. Agora, se você gosta, aí você vai mostrar. A árvore mostra o que? O seu fruto. Então mude, meu irmão, amém? Você não sabia? Amém? Já foi, já passou, mude agora, amém? Amém. Agora, ele se apresenta diante de Deus e aí Deus fala assim: viu? Você destruiu tudo que ele tinha sem causa, só para provocar a ira dele contra mim, e ele continua sendo justo e íntegro. Aí o diabo começa a acusar de novo, pele por pele. Toca nele para ver se ele não vai blasfemar o teu nome. Toca na carne dele. Deixa ele doente, deixa ele de cama, deixa ele sofrer um pouquinho para ver se ele não vai blasfemar o teu nome, Senhor. Aí o Senhor fala assim: vai, pode tocar nele, só não mata ele. E a Bíblia diz que da planta dos pés ao alto da cabeça, Jó teve úlceras por todo o seu corpo. E aí nós vemos que o diabo também coloca doença nas pessoas. Deus permitiu que ele colocasse doença, ele colocou por tudo, não deixou um espaçozinho sem úlcera. E Jó, de tanta dor, ele se coçava com telhas, cacos de telha. E aí então, por que ele não tinha matado a mulher? Porque ela tinha planos, amém? Mulher, você foi feita para edificar o lar, amém? Para ser sábia, e não para ser boca do diabo, amém? Amém. Mas a mulher de Jó ouviu o diabo, e aí o diabo usou da vida dela. Por quê? Porque o acusador, o maligno, procura pessoas para ele poder usar, para ele poder fluir com seus planos malignos, amém? E aí então ela fala assim: você continua temendo a Deus mesmo estando nessa situação? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Era o plano de Satanás, matá-lo. Mas ele não iria matá-lo, porque ele não podia, em primeiro lugar, porque Deus não tinha autorizado, mas até conseguir o que ele queria, até usar realmente da vida de Jó para ter algo para falar para Deus. Viu, não falei? E aí Jó responde: mulher, falasse como louca, não recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nessa história é o que o diabo vai usar de pessoas para trazer o reino, o império das trevas. E nós vemos que a principal, vamos dizer, a principal função, o que ele mais gosta de fazer, ou como se fosse uma roupa. Se um dia o diabo veste uma roupa de mentiroso, se outro dia ele veste uma roupa de aquele que rouba, de um ladrão, se outro dia ele veste uma roupa de mentiroso, se outro dia ele veste uma roupa para destruir, se outro dia ele veste uma roupa para matar, o que ele mais gosta é de acusar. E aqui nós vemos, meu irmão, no texto de Apocalipse, que quando o acusador foi lançado fora,
Deus pôde agir com salvação, poder, reino e autoridade. Mas enquanto ele não foi expulso, o diabo continua a apresentar-se diante de Deus para nos acusar de dia e de noite. Mas não só isso, o que eu quero trazer à tona é, ele continua utilizando de pessoas para ser o acusador no meio dos irmãos, para utilizar da minha e da sua vida para acusar, para julgar, para decretar um juízo. E Jesus vai dizer em Mateus 7, não julgueis para não ser julgado. Por quê? Porque da mesma maneira que julgar, você será julgado. Não olhe o cisco no olho do seu irmão, mas a trave que está no seu próprio olho. Porque, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 6, que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª coisa ele detesta, ele abomina. E eu quero ler para você, Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. E diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, que é uma pessoa orgulhosa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, um assassino, coração que trama os projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última coisa, a 7ª, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina quem é um acusador e quem acusa no meio dos irmãos. E o diabo ama essas pessoas na qual ele pode usar. Por quê? Porque vai causar divisão. Porque o irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, vai nos dizer no capítulo 4, no versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quando nós acusamos, nós imitamos um juízo contra alguém. Nós declaramos: essa pessoa é isto. E nós estamos sendo usados pelo mal. Por quê? Porque a acusação, meu irmão, minha irmã, ela faz muito mal para a pessoa que foi acusada. O que ela faz com o acusado? Perturba e enfraquece. Só as pessoas com coração muito forte conseguem viver muito tempo debaixo de acusações persistentes. Apesar de virem de uma boca humana, as acusações são ungidas pelo inferno, pelo próprio Satanás, pois ele é o acusador do meio dos irmãos. E sabe quem que geralmente é mais usado para acusar? Quem que acusou Jó? O diabo. Mas quem que acusou Jó que Jó ouviu? A mulher, os mais próximos, os amigos, a esposa, o marido, o filho, a filha, o tio, a tia, o primo, a prima, o irmão, a irmã. São essas pessoas que vão mais acusar. Como diz o Salmo 41, 9, uma profecia sobre quem iria trair Jesus. Até o meu amigo íntimo, que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Nós sabemos que isso se cumpriu quando Judas comeu do pão da Santa Ceia, já tinha planejado no seu coração trair Jesus, já tinha combinado. Jesus, meu irmão, ele conseguiu viver um ministério durante 3 anos e meio,
de muitas tentativas de morte. E a Bíblia diz em Hebreus 5,7 que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus conseguiu sobreviver a todas as tentativas de Satanás. Quando ele viveu, ele usou uma roupa de morte. Ele usou uma roupa de morte quando Jesus nasceu, através de Herodes, que mandou matar todas as crianças que moravam em Belém, ali aos derredores, mas não conseguiram matar Jesus. Ele usou da roupa de morte quando Jesus foi para Nazaré, e aí Jesus prega lá, e aí as pessoas não gostam do que Jesus fala, e aí eles querem jogar Jesus do precipício. Ele usou uma roupa de morte quando Jesus curou no sábado um homem de mão atrofiada e quiseram apedrejar Jesus. Em Marcos 3,6, em João 5,16, no tanque de Betseba, quando ele curou um paralítico de 38 anos, na festa dos tabernáculos, e quando ele também disse que era um com o Pai, e antes de Abraão ele era, em João 7,30, em João 10,31, em João 8,5,9, tentaram matar Jesus, mas Jesus, ele orava de noite diante do Pai, por isso ele se retirava em oração, para ser livre da morte, e assim ele o foi. Até que então os chefes dos sacerdotes continuaram se reunindo várias e várias vezes, e os mestres da lei para se reunir, para decidir o que eles iam fazer com Jesus, e eles decidiram matar Jesus, até que chegou no Sinédrio. Foram 11 tentativas ao todo para matar Jesus, mas Jesus só conseguiu ser preso e ser morto depois que Satanás vestiu a sua roupa preferida, que foi a roupa de acusador. Na última semana de Jesus, do domingo de Ramos até a sexta-feira santa, do qual Jesus vai morrer, Jesus começa a sofrer a principal arma de Satanás contra mim, contra você e contra qualquer homem e mulher de Deus: a acusação. O que eles fazem? Jesus começa a ser acusado por todos os grupos religiosos. Jesus começa a ser acusado, primeiramente, pelos fariseus e pelos herodianos, e diz assim, e traz aquela moeda para Jesus: de quem que é? Eles falam assim: é lícito pagar, é certo pagar imposto a César? Lembra? Se Jesus falasse que sim, que deveria pagar, o povo ficaria contra ele. Se ele falasse que não, ele seria acusado do quê? Que eles queriam apenas uma palavra de Jesus errada para ter motivo para acusá-lo, para que ele fosse preso e morto. E Jesus mostra a moeda e fala: de quem que é a imagem nessa moeda? De quem que é? De César. Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Aí depois vem os saduceus provar Jesus acerca da ressurreição. E aí Jesus responde para eles: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, porque quando o homem e a mulher ressuscitar, serão como os anjos sem sexo. E aí então, mais uma vez, Jesus vai ser atentado pelos fariseus e pelos mestres da lei, dizendo para Jesus: qual que é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí então, para finalizar, Jesus fala para eles, e aí Jesus fala no versículo da Bíblia, que ele fala assim: como que Cristo pode ser filho de Davi? Se ele, o próprio Davi, escreve: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha o inimigo debaixo dos teus pés. E a partir daquele momento não puseram mais responder a ele palavra nenhuma. Diz o Evangelho de Mateus. Isso está em Mateus 21 e 22, em Lucas 19 e 20, e em Marcos 12 e 13. Mas depois dessa série de acusações, eles decidem prender Jesus e levar Jesus diante do Sinédrio, diante de quem mais? De Pilatos, e diante de Herodes. Para quê? Para ser acusado. Acusado de quê? Acusado de ter falado que ia destruir o templo,
Acusado de quê? De ter dito que era Deus, o Filho de Deus. Acusado de quê? De ter impedido de ter pagado imposto para César. Acusações, porque é a arma de Satanás. Agora, quem que fez todas essas coisas com Jesus? Quem que fez todas essas coisas com Jesus? Ser humano, o povo de Deus, os bambambãs, aqueles que sabiam mais da Bíblia, mas porque eles não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, meu irmão, preste atenção, eu e você temos que jogar fora da nossa vida a acusação, porque Deus quer o melhor para essa igreja, para mim e para a sua vida. Mas se nós ficarmos falando mal, se nós ficarmos acusando uns aos outros, nós estamos dividindo, nós estamos sendo boca de Satanás. Você quer ser boca de Satanás? Você quer fazer uma oração para Satanás? Você quer invocar o inferno na sua vida? Você quer sim ou não? Não. Então não acuse, então não fale mal, então não julgue. Por quê? Porque da mesma forma eu e você seremos julgados. O problema é que o irmão do Senhor Jesus, Tiago, diz que a língua é algo que o homem não conseguiu dominar. O homem conseguiu dominar todos os animais, mas não consegue dominar a língua. Então eu e você, meu irmão, temos que entender que isso não faz parte da nossa natureza. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para Jesus e para o Espírito Santo, nós vemos que tanto Jesus quanto o Espírito Santo na Bíblia são chamados de advogado, intercessor. Advogado é aquele que defende, não aquele que acusa. O Espírito Santo, quando ele nos convence do pecado, ele fala assim: você é um mentiroso. É assim que o Espírito Santo trabalha conosco? Não, a Bíblia diz que ele veio o quê? Nos convencer do pecado para produzir fruto de arrependimento. Ele vem trabalhando em nós e colocando para nós: isso não é seu, você é filho, isso não faz parte da sua vida. A própria Bíblia diz que Jesus, em 1 João 2,1: meus filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Por isso, meu irmão, eu e você temos que parar de falar mal, temos que parar de emitir juízo. Não fale mal do seu irmão, porque o seu irmão faz parte do corpo. Talvez você seja o dedão da mão, talvez seja o dedão do pé, mas tem que estar bem, porque quem que corta a unha do dedão do pé? A mão. Agora, quem que atura a mão o dia inteiro e leva para lá e para cá? O pé. Um é melhor que o outro? Uma pessoa sem o dedão do pé, ela consegue andar, ela tem que reaprender a andar. Tinha uma moça que trabalhava para nós, que era como uma segunda mãe para nós, que ela perdeu, porque ela tinha diabetes, perdeu o dedão do pé. Tem que colocar uma prótese ali para ajudar ela a andar no sapato dela, porque ela perdeu o dedão do pé, o hálux. Perdeu. Então, meu irmão, eu e você temos que mudar. Porque a primeira coisa que acontece é a gente sair falando mal da igreja. Você está falando mal da igreja, do culto, do pastor? Está falando mal de Jesus. Está falando mal do irmão? Pare de falar mal do irmão, ore pelo irmão. Seja como Jesus, interceda. Jesus é o intercessor diante do Pai dia e noite. A Bíblia diz em Romanos 8:34: quem acusará? Quem levantará acusação contra nós? Se Deus nos justifica, quem será contra nós? Nós temos um advogado, um intercessor diante do Pai, Jesus, e Ele vive para isso, para orar por mim e por você, para defender-nos. Mas nós não podemos entrar no papel do diabo, porque ele procura pessoas nesse mundo para usar. Foi o que Jesus falou, que o mundo, meu irmão, essa terra, é como um homem que saiu a semear e plantou trigo, e aí de noite veio seu inimigo e plantou joio no meio do trigo. E aí então os servos, os seus anjos, falaram com Jesus e falaram assim: mas quem foi que plantou o joio? Foi o inimigo, enquanto os homens estavam dormindo. Foi o diabo.
Quer que então a gente arranque o joio? Daí ele fala, não, para que não arranque o trigo junto. Deixe crescer, e na hora da ceifa, eu vou mandar ceifar tudo. O joio é muito parecido com o trigo, mas o joio é venenoso. E aí então, no dia da ceifa, eu vou colocar o joio para ser queimado, enquanto que o trigo eu vou recolher no meu celeiro. Então, meu irmão, a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida como igreja é salvação. Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, agora veio a salvação. Tem que tirar a acusação. Tirou a acusação, veio o quê? Salvação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. Amém? Deus acrescentava à igreja de Atos dia a dia que iam sendo salvos, porque não havia acusação. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser batizadas. Nós já temos ali, já compramos a piscina para fazer o batismo, meu irmão. E pessoas vão ser salvas quando nós pararmos de ficarmos brigando um com o outro. Por quê? Porque o próximo item, Deus nos dá poder. Ele dá salvação, mas Ele também dá poder. Porque Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém até receberem poder do alto. Lucas 24, 49. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão minhas testemunhas. Poder para fazer a obra de Deus vem quando nós tiramos o acusador, a acusação, o falar mal do nosso meio. Amém? Salvação e poder. E aí Deus também traz o reino. Agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, porque Jesus nos ensinou no Mateus 6,10 a orar para que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque Jesus sabia, e está escrito em Marcos 3,24, o que? Que o reino dividido contra si mesmo, ele cai, ele não subsiste. O reino de Deus vem quando nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que nós ficamos acusando os irmãos, porque a coisa que Ele mais detesta é a domina. Aquele que divide os irmãos, aquele que fica pondo o irmão contra o outro, Ele detesta. Mas o que Ele faz quando nós cumprimos? O que Ele faz? Jesus disse, o reino de Deus não virá com aparência física. Ele disse para os fariseus, mas ele disse lá em Lucas 17, 21, mas o reino de Deus está dentro de nós, está entre nós, o Espírito Santo, porque Deus dá o poder, a salvação, está dentro de nós o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer trazer o reino, e Deus vai também trazer a sua autoridade. E agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do Cristo dele. Autoridade, a mesma autoridade que Jesus disse quando ressuscitou em Mateus 28, 18. O que Ele disse? Toda autoridade foi me dada aonde? Vocês estão vivos? Diga comigo, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Amém? Lucas 10, 19, Ele manda os 70 discípulos, ou 72, dependendo da versão, e Ele disse assim, eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões. Meu irmão, assim como Ele deu autoridade em Mateus 10, 1, para os 12, para irem expulsarem demônios, curarem os enfermos, pregar o Evangelho. Por que está faltando autoridade sobre nós? Por que, meu irmão? Se Ele deu em Marcos 16, do 15 ao 18, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Ele está dando autoridade em nome dEle. O que? Expulsarão demônios, curarão os enfermos, o que mais? Falarão novas línguas, se beberem algo mortífero não morrerão. Mas por que está faltando autoridade? Porque a divisão na igreja, porque a obra da carne é a dissensão, a divisão, a facção, a heresia, a porfia, ciúme, ficar falando mal, ficar reclamando. Para de reclamar, para de falar mal. Se nós fizermos isso, meu irmão, Deus vem com salvação, poder, reino e autoridade. Amém. É isso que Ele quer fazer, e foi essa palavra que Ele mandou eu trazer.
porque Ele vai fazer isso através da minha e da sua vida. Você não está aqui por acaso, você é plano de Deus, você é plano de Deus. Você pode não acreditar, mas você é. Amém? Você quer vencer ou você quer perder? Você quer vencer ou que você quer perder? Você quer vencer ou quer perder? Vencer. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava de dia e de noite. Aí ele mostra como venceram. Olha o versículo 11: e eles leia a sua Bíblia, não está aberta. Eles venceram. Venceram quem? O maligno, o diabo. Como que eles venceram? Pelo sangue de Jesus. Como que nós vencemos o maligno pelo sangue de Jesus? A Bíblia diz em 1 João 1,7. Você está anotando? Você trouxe seu caderno para anotar em casa? Para ler depois? Não trouxe. Traga o seu caderno. Estou falando para você anotar. Não vou ficar abrindo aqui todos os versículos. 1 João 1,7 diz: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não adianta você falar assim: o sangue de Jesus tem poder. Não adianta você falar: o sangue de Jesus tem poder, se eu e você continuamos acusando, continuamos andando naquilo que Deus falou para não fazer, porque temos que andar na luz. O que Ele diz para a igreja de Sardes em Apocalipse 3, 4 e 5? Era uma igreja que pensava que estava viva, mas estava morta. Por quê? Porque Jesus falou: eu conheço as suas obras, e você não é íntegro, você não é por completo, você faz algumas coisas certas e outras erradas, e as suas vestes estão contaminadas. Mas, sabe o que eu digo para você? Tem alguns que não contaminaram as suas vestes, e aqueles que não contaminaram as suas vestes, continuarão com o seu nome escrito no livro da vida. Porque se nós contaminarmos as nossas vestes, sabe o que Ele faz com o nosso nome no livro da vida? Apaga. Não é Rolex que Ele passa, é uma borracha. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 1:5 que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz no final, em Apocalipse 22:14: bem-aventurados aqueles que tiveram suas vestes lavadas o sangue do Cordeiro, e puderam entrar na Jerusalém celestial, e poderão comer da árvore da vida. Por quê? Porque andamos na verdade, andamos na luz, tiramos a acusação, a difamação, a blasfêmia, a glutonaria, a bebedice, tudo de ruim que está errado nós tiramos, estamos andando no sangue de Cristo. Amém? Foi assim que eles venceram o maligno, e é assim que nós vamos vencer também. Amém? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ao recebermos o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos testemunhas. E recebereis o Espírito Santo e ser-me-ão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Mas a Bíblia também diz em Atos 5:32 que o Espírito Santo é testemunha conosco. Nós somos testemunhas porque o Espírito Santo vem morar em nós. E você que viu na sexta-feira, o Espírito Santo vem testemunhar de Cristo em nós, para nós sermos testemunhas deles também. O Espírito Santo é testemunha, e nós somos testemunha pela palavra do testemunho que nós andamos. E qual que é o nosso testemunho? Hebreus 11:39. Na galeria dos heróis da fé, a palavra de Deus vai dizer que eles alcançaram testemunho pela fé. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Preste atenção, eles obtiveram testemunho pela fé, porque o justo viverá pela fé. Qual que é o seu testemunho? A sua fé é viva? Posso provar a sua fé? Ela é viva lá fora? Você anda como um justo, como alguém que é de Deus ou não? Assim nós vencemos o maligno, porque a fé sem obras é morta. A fé desassociada das obras é morta. Diz o irmão do Senhor Jesus: me prova a sua fé, mostra-me, e eu te mostrarei pelas obras. Amém? Amém? Assim nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram a sua própria vida diante da morte.
nós vamos escolher Jesus, porque nós já morremos, assim como disse o apóstolo Paulo, que morrer em Cristo para ele era lucro, e que não, mas ele vivia, mas Cristo vivia nele, porque ele já havia morrido, e você e eu temos que morrer, como diz Jesus em Lucas 14, 25, aquele que quiser ser o meu discípulo e não tomar a sua própria cruz, e não negar a si mesmo, e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua família, não pode, e nem a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aquele que quiser ganhar vai ter que perder. Temos que tomar a cruz e negarmos, e assim não vamos amar a nossa própria vida, e assim nós vamos vencer. Você é chamado para vencer, você não está aqui por acaso, você é uma filha e filho de Deus que foi chamado para vencer. Vencer ou perder? Vencer ou perder? Eu escolho vencer, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Esse é o seu destino, esse é o meu destino. O diabo tem um plano para mim e para você, mas está derrotado no nome de Jesus. Porque nós o vencemos pela palavra de Deus. Amém, meu irmão? Então nessa noite, nessa palavra profética do Senhor para mim e para você, eu quero convidar você a ficar de pé. E quero convidar você a fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Eu não vou repetir, eu não vou fazer essa oração. Você vai fazer diante de Deus. E você vai falar para Ele, se assim tiver no seu coração, que você faz uma aliança com Deus, de não mais acusar, de não mais falar mal de ninguém aqui. A Bíblia diz, se alguém pecar contra você, vai e repreende ele sozinho. Se alguém fizer alguma coisa para você, pisar no seu pé e te fez mal, vai e conversa com o irmão. Mas você não vai falar mal de ninguém, de nada, não vai reclamar de nada. Puxa, hoje o ar estava frio. Não vai reclamar de nada. Puxa, mas hoje o pastor demorou muito. Não vai reclamar de nada, nem eu, nem você, nem eu posso falar mal de ninguém. Puxa, mas os irmãos não foram no culto. Puxa, não posso. Amém? Vamos fazer essa aliança com o Senhor nessa noite. Você quer ser o quê? Acusador ou defensor? O quê? Defensor. Então vamos orar. Vamos orar. Ore com as suas palavras. Ore, fale com Deus. Feche os seus olhos. Se isso está no seu coração, fale com Deus nessa noite.